Saudações. Vamos falar sobre a África. A gente pode começar com tirando algumas ilusões das nossas mentes. Eu me lembro que uma das vezes que eu enfrentei problemas na outra rede social foi quando apareceu um bando de maluco querendo justificar por que escreve África com K. É porque supostamente Kemet é com K, né? E para resgatar a identidade negra, eles escreviam África com K. Isso é burrice. Por que isso é burrice grande? O Egito é uma civilização africana, mas essencialmente de raízes asiáticas. A escrita hieroglífica egípcia deriva da escrita cuneiforme sumeriana. Geneticamente, o Egito é formado por uma população vinda da Ásia, da cultura natufiana, e uma população autóctone também de origem asiática, só que mais antiga. Aí, o Egito teve faraós negros, teve um faraó negro da dinastia Núbia. Os egípcios essencialmente são brancos, certo? Não branco no sentido europeu, mas branco no sentido do Oriente Médio, de onde eles provêm. Então, é verdade que o Egito foi uma grande civilização africana, mas é mentira que foi uma grande civilização negra, certo? Não vamos empolgar. Cleópatra, por exemplo, era ruiva. Por quê? Ela era macedônia e os macedônios essencialmente são ruivos. Então, você tem um punhado de besteira que as pessoas dizem como se isso fosse resgatar a África. A África não precisa dessas bobagens. A África não precisa de que as pessoas pretas no Brasil se digam africanas. Isso é tão ridículo quanto dizer que os brancos no Brasil são europeus. Se o branco acha que é europeu, vai para a Europa, experimenta para ver como ele vai ser tratado lá. Vai para os Estados Unidos, branquinho, para ver como você vai ser tratado lá. Para o negro brasileiro, vale a mesmíssima coisa. Experimente ir para a África, para ver se você vai ser tratado como africano. Então, sem essa bobagem. É a mesma coisa os descendentes de japoneses. No Japão, eles não são japoneses, são brasileiros. Então, vamos começar, colocando os pingos nos is, sem palhaçada. Dito isso, do ponto de vista geopolítico, a gente tem que entender que a África hoje é indiscutivelmente um dos 3 polos mais importantes da civilização humana. Ela tem a mesma população do que a África, a África tem a mesma população que a Índia e do que a China, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. São mais de 50 países, certo? A África hoje está pobre, não quer dizer que ela sempre foi. Ela foi o lar e o berço de grandes civilizações. E até pouco tempo atrás. Não faz tanto tempo assim não. O que destruiu a África foi o imperialismo. Imperialismo, essa forma superior do capitalismo, como diria o nosso colega Lenin. Certo? O que a Inglaterra, a França, a Bélgica fizeram com a África não tem nome, é imperialismo. O que destruiu a África não foi o pecado, como dizem determinados pastores aqui e ali, não. Não foi o pecado que destruiu a África, foram os europeus, foi o capitalismo, certo? A República Democrática do Congo, um país que deve ter por volta de 100 milhões de habitantes hoje em dia, e também está devastado, não foi devastado pela falta de temor a Deus, foi devastado pelo imperialismo, certo? Pelo capitalismo. As pessoas falam o socialismo ou o comunismo matou melões, lembra da quantidade de pessoas que o capitalismo matou. Na África, só na República Democrática do Congo, os belgas mataram 15 milhões de seres humanos. Só na República Democrática do Congo, uma das 53 nações da África. Isso a Bélgica é um dos mais ridículos países europeus, do ponto de vista imperialista. Não preciso dizer o que os ingleses fizeram. O apartheid não brotou do nada. Certo? Então, sem essa, vamos colocar as coisas como elas são. A África hoje está numa situação mais privilegiada do que jamais esteve desde que o imperialismo europeu colocou suas patas nojentas nela, no caso a França, em 1830, com a conquista da Argélia, ou mesmo colonialismo europeu, no caso Portugal, com a conquista de Ceuta em 1415. Então a África vem sendo pilhada pela Europa há 600 anos. E parece que esse momento vai acabar. A China tem investido pesadamente no continente, só
Em Moçambique, ela investiu 20 bilhões para a produção de coisas que o Brasil produz. Quando eu falo que a cama de gato do agronegócio brasileiro está sendo montada faz tempo, é isso que eu estou falando. Não vou nem falar de Quênia, de Tanzânia, de Etiópia. Não, vou falar de Moçambique. A China colocou 20 bilhões lá. O problema para os brasileiros é que o solo de Moçambique é infinitamente melhor que o brasileiro. E Moçambique está na metade do caminho até a China. Então a cama de gato está sendo feita para o Brasil lá. Perfeito? Angola, que sofreu muito nas mãos do imperialismo, agora está recebendo maciços investimentos chineses também, embora, claro, os Estados Unidos tenham prometido ajuda, como também tem prometido ajuda a Nigéria. Inclusive, sobre a Nigéria, é sempre bom falar que ela é a segunda maior economia do continente africano, com um PIB paritário de mais de $1 trilhão, perdendo só para o Egito. Certo? Foi isso o tempo que a África do Sul era a maior potência econômica da África, do continente africano. De toda forma, a África dispõe de um bem que está cada vez mais valioso no mundo, que são recursos naturais. Ela conseguindo se libertar das empresas, dos traidores que entregam esses recursos naturais praticamente de graça para os europeus, ela fica na melhor situação possível e finalmente vai ter condição de se desenvolver. Agora o problema é esse. Vejam, a Europa, né, através da União Europeia, está querendo bloquear um oleoduto que ligaria o oeste africano até Uganda, possibilitando a Uganda se tornar uma economia mais desenvolvida. Tem um argumento ecológico, um argumento do terrorismo, mas o que a União Europeia quer é só impedir o desenvolvimento da África mesmo, igual ela fez com a Líbia. Destruiu o país quando soube que o Gaddafi estava planejando criar uma moeda única lastreada em ouro no continente africano e distribuir água, petróleo e gás natural para as nações da África subsaariana, que levaria elas a um processo de maior independência. O que a Europa fez? Foi lá e matou ele e destruiu a Líbia. É isso que a Europa e o Ocidente fazem. Eles destroem em favor dos próprios interesses. Não estão fazendo isso na Rússia, porque a Rússia tem condição de se defender, tem condição de bater duro. Tentar fazer com o Irã, mas o Irã também se defendeu. Não fazem na Europa, porque não fazem perdão na China, porque a China também tem condição de se defender. E responder na mesma moeda. De toda forma, as perspectivas para o continente africano são boas, na medida em que ela for se aproximando da China, da Índia, dos não aliados de um modo geral. Ela não tem que ficar no meio dessa encrenca entre Rússia e Estados Unidos. Mas, essencialmente, ela tem que se afastar dos Estados Unidos e da Europa se quiser ter alguma chance de desenvolvimento algum dia. Porque a mentalidade euro-americana é colonialista e imperialista. E nada no mundo vai mudar isso. Nada no mundo. Sabe? Eles tratam os russos como negros das neves, o que mostra muito bem o que os europeus, no fundo, pensam do continente africano. A França, gente, a França já tocou terror na África. Nossa Senhora. Thomas Sankara, o grande presidente africano da República Centro-Africana, foi assassinado a mando dos franceses. Quantos governantes que lutavam pela autonomia de seus povos não foram assassinados a mando de franceses? Europeus, de modo geral, eles mataram o Patrice Lumumba no Congo e dissolveram ele em ácido para nem o corpo sobrar. A única coisa que restou foi um dente de ouro que ele tinha. Então isso é a Europa, isso é o Ocidente, isso é o capitalismo. Quando você fala, o socialismo matou melões, vai lembrar dos que o capitalismo mata até hoje, todos os dias, em todas as esquinas do terceiro mundo. Então, a África, hoje, em resumo, tem um papel geopolítico importante porque produz e fornece recursos. E tende a ampliar esse poder porque a Europa não tem recursos, porque os Estados Unidos estão ficando sem recursos e porque a China está dando condições para que a África seja dona dos próprios recursos, ainda que seja para vender para ela. E a Rússia já demonstrou que está disposta a encarar os franceses. O grupo Wagner já fez algumas interferências muito interessantes no Tchad, na República Centro-Africana e no Mali, para expulsar os franceses miseráveis de lá. Um dia a África vai se libertar também da comunidade financeira africana e de todos os laços que conectam o continente com a Europa. A Europa nunca vai deixar de ver a África como os Estados Unidos veem a América Latina. Uma latrina. Certo? Não tem como negociar com esse povo. Para a África,
é independência ou morte. E eu espero que seja independência. Ok? Ainda quero falar mais sobre isso, mas eu precisava pelo menos dar uma introduzida no assunto. Fique bem, qualquer dúvida, questão, dificuldade, é só falar. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, dê o joinha, compartilhem. Até!